Bom dia, eu sou o professor Eberson. Vamos para mais uma aula sobre marketing de conteúdo. Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que estão? Estão me ouvindo bem? Ah, tudo bem, prof, sem problema. Entendo bem essas questões técnicas. Gente, semana passada a gente não teve aula, né? Foi feriado aqui em Curitiba e eu tinha prometido para vocês que iria dar uma aula sobre segmentação de mercado, para vocês relembrarem o que é segmentação de mercado e também, até porque, como eu já tinha falado para vocês, segmentação de mercado, gente, é a primeira coisa que a gente aprende dentro da área de marketing. E é a coisa mais básica que a gente tem que saber fazer. Porque um profissional que não sabe o que é segmentação de mercado, não sabe segmentar o mercado, é, ele vai ter que se fazer uma requalificação, né? Porque é imprescindível um profissional de marketing saber fazer segmentação de mercado. Então, para essa aula, eu peço que todos prestem bem atenção, porque é necessário vocês aprenderem esse conteúdo, quem não sabe, né? E quem sabe, relembrar certinho, tá bom? É, Então, para hoje, o que eu planejei para vocês? Vai ser uma aula sobre segmentação de mercado e elementos da comunicação eficaz. Por que eu coloquei elementos da comunicação eficaz junto desse conteúdo? Porque como a disciplina é de marketing de conteúdo, então é necessário a gente agregar alguma coisa dentro da comunicação, através da segmentação de mercado, né? Para vocês também aplicarem dentro do marketing de conteúdo. A última aula que a gente teve, se eu não me engano, foi sobre persona, né? E a jornada do cliente, uma coisa assim. E aí, eu pedi uma atividade para vocês fazerem. Não sei se vocês viram que eu abri lá no Class o link para vocês postarem a atividade, certo? Para essa aula sobre segmentação de mercado, vai ser uma outra atividade. Na verdade, essa aula de segmentação ideal ter sido antes de uma aula sobre a criação de persona. Por quê? Os dados que vocês tiram da segmentação de mercado é que vão ajudar a fazer uma persona, certo? Porém, não, como a gente já teve essa aula, não tem problema. A gente vai ter a aula de segmentação de mercado. E aí vocês vão, no final da aula lá, eu vou passar a atividade para vocês fazerem. E vai estar tudo certo, tá? Segmentação de mercado. Por acaso, alguém sabe me explicar o que é segmentação de mercado? E aí? Só um momento que tem alguém arrastando carteira aí, e daí eu não consigo escutar vocês falarem. Escolher o nicho que você quer seguir, tá? Mais alguém aí quer arriscar alguma coisa sobre o que é segmentação de mercado? Desculpa, tá cortando o áudio de vocês. Tá, pronto. Pode. Desculpe, pode repetir, Caio. É a forma que se divide o público no mercado. Tá, muito bem. O Caio falou que era entender quais são os nichos, né, dentro do mercado. E o outro. Ah, tá. E o outro colega falou que era a forma de se dividir o público no mercado. O que eu trouxe aqui como a definição de segmentação de mercado para vocês? Então, é o processo de dividir um mercado amplo em grupos menores e mais específicos de consumidores, com características, necessidades ou comportamentos semelhantes. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar um grupo amplo de consumidor,
a partir disso, não sei se vocês acho que vocês não chegaram na época de catar feijão. Quando a gente comprava feijão no mercado, a gente tinha que separar os feijões bons dos ruins. Mas isso não quer dizer que os outros não dessem para usar. Quer dizer, não dava para usar, mas a gente tinha que separar. E se a gente pegasse esse pacote de feijão que a gente comprava no mercado, que tinha que fazer a separação, e dividisse eles, é que lá é um grupo amplo, é um grupo inteiro de consumidores. E aí, a partir disso, a gente ia separar somente as pedrinhas, somente os feijões inteiros, somente os feijões pela metade, somente os feijões sem casquinha, somente os feijões com casquinha, mas sem a metade. Então, segmentar o mercado é basicamente fazer isso com as pessoas, com o consumidor. Você pegar ele e dividir pelas afinidades que cada grupo tem, certo? Aí, qual que é o conceito mais básico da segmentação de mercado? Basicamente, ele é a divisão do mercado em grupos homogêneos. Então, você vai pegar um grupo heterogêneo de pessoas que tem diversos perfis e vai separar esse grupo. E aí, permite o quê? Permite estratégias mais direcionadas. Por isso que é a importância da segmentação de mercado. E a segmentação de mercado para o marketing de conteúdo? Qual que é a importância dele? Alguém sabe me explicar? A importância da segmentação de mercado para o marketing de conteúdo. Qual... Desculpa, Caio, eu não consegui escutar o que você falou. Pode repetir? Isso. Você consegue, através da segmentação de mercado para o marketing de conteúdo, eu consigo traçar estratégias. Só que assim, dentro do marketing de conteúdo, qual que é o papel do marketing de conteúdo? É basicamente postar conteúdos na internet através das ferramentas que a gente vem estudando durante o trimestre, certo? Durante o ano, até a data que eu comecei. Mas a segmentação de mercado para esse tipo de conceito, né, para o marketing de conteúdo em si, é importante para você poder tentar viabilizar o engajamento dos vídeos ou das postagens que você tá postando, né? Tá utilizando. E para isso é importante você conhecer o seu consumidor. Então a segmentação de mercado vai te ajudar nisso. Então se você tem um vídeo lá numa rede social de algum produto que você quer fazer, a segmentação de mercado vai te ajudar a escolher e a definir seu público-alvo de uma forma mais certeira e seus vídeos vão ser mais certeiros para poder tentar engajar, certo? E a importância da segmentação de mercado. Então, conhecer melhor os clientes, como eu falei agora. Então, é importante, dentro do marketing de conteúdo, vai ajudar você a conhecer melhor o perfil do consumidor que você tem dentro da empresa, né? Dentro do mercado, desculpe. Otimiza os recursos de marketing. Então, assim, eu sei que em rede social ou em outras plataformas, muitas vezes você pode postar de graça o conteúdo, né? Mas quando você tem tráfego pago, por exemplo, para postar dentro da internet, você, utilizando a segmentação de mercado, você consegue otimizar os recursos. Então, dentro do tráfego pago, você pode direcionar seus vídeos para determinados clientes. Então, fica mais fácil de você engajar e atrair o público-alvo que você está buscando. E também aumenta a assertividade nas campanhas. Então, toda vez que você postar algum conteúdo, alguma coisa, o número de curtidas, o número de engajamento vai acabar aumentando. Justamente porque você está analisando o perfil de consumidor que você está buscando. Por isso que é extremamente importante a segmentação de mercado e por isso que é importante o consumidor entender a segmentação de mercado, certo? O consumidor não, o profissional de marketing entender a segmentação de mercado, certo? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estão relembrando? Está tudo certo com os slides e tudo mais? Beleza. Quais são os tipos de segmentação de mercado? Então,
Existem 4 tipos, né? Ou 5, dependendo da análise que você tiver. Aqui tem 5, mas a gente vai utilizar só 4, os principais. Então, nós temos o geográfico, o demográfico, psicográfico e o comportamental. Aqui no slide eu vou explorar três deles, que é o geográfico, demográfico e o psicográfico. O slide com a explicação do comportamental, eu não sei o que eu fiz com eles. Eu vi agora de manhã, na hora que eu estava mexendo, que não está esse slide do comportamental, mas não precisa se preocupar, que eu explico daí mais detalhado para vocês, mesmo assim, durante a aula, tá? Então, segmentação geográfica. Primeira coisa, pessoal, quando eu tenho dentro da segmentação geográfica, por ser localização, então a segmentação geográfica envolve a localização. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou fazer a segmentação do público do Paraná. Aonde que eu vou conseguir os dados dessa segmentação? Alguém sabe me dizer? Na onde? IBGE, muito bem. Vocês viram, não sei se vocês lembram que para fazer a persona de algum produto ou serviço, os dados também são coletados do IBGE. Lembram disso? Beleza. Para fazer a segmentação geográfica, você não precisa ir lá de casa em casa colhendo os dados e perguntando idade e perguntando o perfil, a questão cultural. Não. Muitas vezes você consegue esses dados dentro do site do IBGE, certo? Então o IBGE consegue fornecer esses dados da segmentação geográfica. E aí, o que é? Ele divide o público com base na localização física, como país, estado, cidade ou bairro. E tem algumas definições de critérios. Então, a empresa escolhe o nível de detalhe geográfico para a sua segmentação, que pode ser amplo, como um país, ou mais específico, como um bairro. Por isso que eu falei, quando você vai pegar dados de uma segmentação mais ampla, como por exemplo no Paraná, é mais difícil de você conseguir coletar os dados. Então, onde que a gente vai buscar? No IBGE. Mas agora, se for num bairro, será que eu consigo fazer essa análise diretamente com o consumidor? Ou preciso ir lá no IBGE coletar os dados daquele único bairro? E aí, o que vocês acham? Então vocês acham que não precisa. Pessoal, quando dentro da segmentação geográfica, quando é uma localização muito pequena, o ideal é você sempre fazer a análise diretamente com o público. Diferente dos dados que você coleta lá com o IBGE, quando você faz essa análise diretamente com o público, você consegue ter um retorno mais assertivo. Quando for, então, uma grande localização, você pode utilizar os dados do IBGE para poder fazer essa análise de segmentação. Mas quando for um público muito pequeno, numa localização pequena, o ideal é você ir direto até o seu público-alvo e realmente fazer essa análise e as perguntas da segmentação diretamente com eles, porque eles vão te auxiliar e vão te ajudar a ter dados muito mais precisos, porque o do IBGE os dados são mais generalistas, né? Se é homem, se é mulher, idade e tudo mais. E como você está vendendo para um público bem restrito, então é melhor você ir diretamente até ele, beleza? Conseguiram entender? Aí, a análise das características regionais, que é importante, né? Como que é feita? É feita uma análise para identificar as características demográficas, culturais, climáticas e socioeconômicas de cada região selecionada. E daí você adapta as estratégias com base nas características da empresa e adapta os produtos a esse perfil de consumidor, certo? Aí você faz mensagens de marketing e vê onde que vai ser divulgado, né, quais canais de divulgação, para alinhar com as necessidades de cada segmento geográfico. Segmentação demográfica. Alguém sabe o que é demografia? E aí? O que é demografia? Vocês devem saber, porque vocês viram isso em geografia.
E aí, gente, o que que é demografia? Alguém sabe? Como é que é? O espaço de ocupação. Isso? Tá. Vamos lá. Demografia, gente. Isso aí, ó, lembrando, vocês estão no terceiro ano, né? Por acaso ó, o pessoal aí vai fazer vestibular, Enem, alguma coisa? Sim ou não? Pessoal, então uma dica aí. Se vocês não sabem o que é demografia, estudem demografia, porque esse conteúdo ele cai geralmente nas provas do Enem. Se alguém for fazer o vestibular aqui da UFPR, também cai. No vestibular no Enem, nos últimos anos, demografia está caindo ou como gráfico ou através de tabelas, mas nos últimos anos foi mais através de tabelas. Então é importante vocês saberem analisar dados demográficos, interpretarem para poder responder as perguntas no conceito de geografia, tá? Só estou dando a dica para vocês. E vocês sabem que eu dou aula de geografia, então é importante às vezes a gente até explicar também, e até porque a gente usa a demografia dentro do marketing, certo? Então, o que que é demografia? É basicamente você pegar um grupo de pessoas, fazer a divisão deles através de dados específicos, como gênero, etnia, você vai escolher também, por exemplo, a profissão, grau de escolaridade, é, é, outras coisas, por exemplo, renda. Então, tudo isso são dados demográficos, que são dados populacionais. Então, a demografia envolve a questão populacional, envolve a população, certo? Não sei quem falou a localização da ocupação, mas quando é localização, entra dentro também da demografia, no estudo demográfico do IBGE, mas é, não tem muito nexo, né? Localização da ocupação. Então, assim, você pode trazer dados ocupacionais de alguma região, por exemplo, dentro da demografia você pode analisar dados que têm de regiões que são ocupadas legalmente e regiões que são ocupadas ilegalmente, certo? Ou você pode pegar dados de regiões que são ocupados que têm um poder aquisitivo maior e outras que têm um poder aquisitivo menor. E aí você pode traçar esses dados e ver, por exemplo, quais são os locais que têm mais, por exemplo, qualidade de vida. Então, a demografia ajuda a gente a analisar esses aspectos dentro da sociedade. Conseguiram lembrar o que é demografia, gente? Deu para explicar certinho? Sigam minha dica lá para quem for fazer o Enem. Estudem demografia, porque certeza que vai cair pelo menos uma questão de demografia. E lembrando, só outra dica do Enem. É melhor você acertar todas as questões fáceis e errar as difíceis do que você acertar uma difícil e errar as questões fáceis, tá? Porque pela regra do trio, uma vai anular a outra daí, beleza? Porque ele vai entender que você está chutando quando você acerta difícil e erra chato. Erra fácil. Continuando, gente. Desculpa aí desvirtuar a aula. É, Então, a segmentação demográfica é uma estratégia de marketing que divide o público-alvo com base em características como idade, gênero, renda, ocupação, estado civil, nacionalidade e tamanho da família. Então, basicamente, é a demografia que eu expliquei para vocês. Aí, como que a gente utiliza as características dessa segmentação, né? Então, as mais comuns são a idade, que daí a gente divide o mercado em faixas etárias. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer uma segmentação demográfica, uma segmentação de mercado, por exemplo, vamos utilizar dois dados, já que a gente já está vendo. A gente pegou uma segmentação geográfica e pegou uma determinada região para estudar. Então, a gente já escolheu a região, verificou a quantidade de pessoas nessa população e vai começar a dividir essa população com base na faixa etária. Então você vai ver quantas pessoas têm de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos,
de 20 a 30, de 30 a 40, ou pode ser até uma faixa etária mais longa, tá? De 0 a 18, por exemplo, que é a idade mínima para poder é, assumir a maioridade, né? Então você pode tentar classificar em vários graus de idade, né? Graus de idade é bom, né? Mas vocês entenderam o que eu falei. Aí a gente vai tentar, depois que dividiu esse grupo por idade, a gente vai dividir por gênero. Então vocês veem que vai afunilando cada vez mais a quantidade de pessoas, até chegar no seu público-alvo, né? Então daí ali a gente vai direcionar campanhas para homens ou mulheres e de acordo com o desempenho do produto, dependendo do produto. Mas depois que a gente dividiu por idade, dividiu por gênero, então, por exemplo, tem tantas mulheres de 0 a 18 anos, tantas mulheres de 19 a 50, tantas mulheres de 50 a 70, e aí você já consegue ter uma noção do seu público. Um exemplo, você vai estar utilizando lá um produto que é roupas plus size para mulheres, certo? Ou até para homens também, mas vamos pegar para mulher, que a gente costuma ver lojas mais frequentemente. Então, pegamos roupas plus size para mulheres. E para poder definir o perfil do consumidor desse tipo de produto, é importante fazer a segmentação geográfica, a segmentação demográfica, porque você vai ver quantas mulheres tem dentro da determinada localização. Porém, a nossa roupa é um tipo de roupa mais exclusiva. Então, o poder aquisitivo para esse estilo de mulher é um pouquinho maior. E aí, a renda dele tem que ser uma renda superior a R$ 4.000, digamos assim. Então, não que uma pessoa que receba R$ 4.000 hoje em dia tenha um poder aquisitivo alto, pelo contrário. Mas é só um exemplo, tá? Então, a renda também é um dado que você vai utilizar para segmentar o mercado. Aí você vai pegar esse grupo de pessoas. A gente já dividiu pela idade, já dividiu pelo gênero, e agora a gente vai dividir pela renda dessa pessoa, certo? Então, pessoas que ganham de 4 a 6 mil reais têm um perfil de compra diferente de pessoas que ganham de 0 até um salário mínimo, e de um salário mínimo até os R$ 4.000. Então, por isso que é importante a gente utilizar também a renda dentro da segmentação para tentar entender o poder de compra do consumidor que a gente tem, certo? E aí, após isso, a gente pode identificar também a ocupação dessa pessoa, com o que ela trabalha. Por exemplo, pessoas que ganham até uns 4, 5 mil reais. Pode ser uma enfermeira, até um profissional, um técnico de enfermagem, né, que trabalha em 2, 3 empregos, consegue tirar essa renda. Até um professor, se a gente trabalhar muito durante o dia todo, a gente consegue chegar mais ou menos nessa renda. Porém, aí a gente tem que verificar a localização de onde essas pessoas moram, que muitas vezes, e também, por exemplo, o tamanho da família. Se for uma família muito numerosa, esse valor de 5 a 4 mil reais, ele some. Por quê? Se a gente pegar essa renda e dividir por todo mundo da família, não dá o valor integral. Agora, se esse valor, por exemplo, para uma pessoa solteira ou para uma pessoa casada que não tenha filhos, aí a renda acaba durando e ela pode ser um possível consumidor da sua loja, certo? Então, a gente entender esses dados, por exemplo, renda, estado civil, tudo isso ajuda a realizar a segmentação do mercado, beleza? Estão conseguindo acompanhar, gente? Tudo certo? Beleza. Que horas que é o intervalo de vocês? É 10 horas? Beleza, tem 15 minutos ainda. Aí nós temos a segmentação psicográfica. Alguém imagina o que pode ser a segmentação psicográfica? O ano passado eu perguntei isso para uma turma e daí eles falaram que é ficar igual o Chico Xavier tentando adivinhar as coisas do cliente. Já vou dizer que não é. Não é psicografar através da entidade, tá? Você tem que tirar esses dados de um dado mais real. Vamos lá, alguém sabe me informar que pode ser essa segmentação psicográfica?
E aí, o que que vocês acham? O psicográfico. Tá, ó, lembra que o comportamental você analisa outros fatores, por exemplo, estilo, essas coisas. A psicográfica, a gente vai analisar questões como valores do cliente. Então, é uma segmentação que analisa as seguintes variáveis: valores, que é os principais crenças fundamentais que orientam as decisões dos consumidores. Então, a gente pode analisar, por exemplo, se é dentro do psicográfico, qual que se o público, a metade do público é católico, é evangélico, é umbandista, espírita. Isso é uma análise psicográfica. Mas você pode tirar dados dessa análise psicográfica também através de dados do IBGE. Apesar que, para você fazer essa análise psicográfica, como você vai estar funilando bastante, então muitas vezes os dados às vezes podem não condizer com o público que você está buscando, tá? Porque muitas das questões que você pode perguntar nessa pesquisa de dados psicográficos, as pessoas podem omitir por vergonha, ou por alguma situação que possa estar acontecendo na realidade atual, por exemplo, questões políticas, ou questões religiosas, ou questões familiares mesmo, né? Crenças familiares. Então, assim, é importante a gente fazer essa análise psicográfica, mas ter muito cuidado com o que a gente vai estar perguntando ali em algumas variáveis. Atitudes, por exemplo, as opiniões e os pontos de vista dos consumidores têm sobre vários tópicos e marcas. Quando você quando você vai lidar com marcas, preferências de marcas, essas coisas, entra na segmentação psicográfica. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual que é o melhor tipo de refrigerante para vocês na atualidade? Qual que vocês vão responder? Coca-Cola. Alguém mais tem alguma outra marca que gostaria de falar? Não? Então, aí a gente vê uma unanimidade pela Coca-Cola. E a gente já viu isso também, né, em outras aulas. É, a Coca-Cola, ela tem uma presença muito forte na família brasileira. Porém, se eu apresentasse para vocês outras marcas de refrigerante que possam ser bom ou tão bom quanto elas, isso entra dentro da análise psicográfica. Então, assim, você entender qual que é a preferência do consumidor por alguns tipos de marcas e, através disso, você tentar entender o perfil de consumo deles. Tá? O estilo de vida, então, como os consumidores gastam seu tempo e dinheiro. Por exemplo, Caio, o que você prefere fazer no seu tempo livre? Desculpe, não entendi. Música. Desculpe, o nome do colega do lado é o Iago. Iago, o que você prefere fazer no seu tempo livre? Oi? Arthur? Trabalhar no seu tempo livre? Não, calma. Ó, deixa eu explicar pra você uma coisa. O seu horário de trabalho é um, seu horário de estudo é outro, e existe o tempo livre em que você não trabalha e nem estuda. Esse tempo é o tempo livre. Você, por exemplo, não gosta de ler um livro, você não gosta de ir num parque. Não tem tempo. Ó. Gente, temos um menino que trabalha pra caramba aí. Valorizem, hein? Eu imagino que você trabalhe mesmo. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu entendo mesmo essa situação que você passa. Tinha uma época que eu. Não que isso não aconteça hoje em dia, porque eu saio de casa, às vezes, que nem pra hoje. Eu saio 5 horas da manhã e chego em casa 11 horas da noite, porque eu trabalho manhã, tarde e noite. Mas quando eu tinha a idade dele, eu fazia curso técnico, eu trabalhava e estudava de manhã. Então, assim, eu não tinha tempo para nada também. Mas final de semana eu costumava fazer alguma coisa. Por exemplo, eu ia
num shopping, eu ia num parque. Então, assim, esse é o meu estilo de vida com o meu tempo livre. E o que, daí dentro disso, com o que, que eu gastava dentro desse meu tempo livre, entendeu? Se eu gastava, por exemplo, com sorvete, gastava com cinema, gastava com lanchonete, tudo isso são informações que eu posso tirar dos dados psicográficos para poder analisar o perfil do consumidor que eu estou buscando. Aí entra também os interesses deles, os temas, as atividades que o atraem, a atenção, a dedicação dos consumidores. Ou seja, por exemplo, o Caio gosta de música. Isso aí é um dado de interesse, da variável de interesse dentro da segmentação psicográfica. Alguém aí tem mais algum hobby? Por exemplo, se gosta de carro, se gosta de, sei lá, futebol, o que tem aí de diferente? Anime, mangá. Vamos lá. Tem que abrir o áudio aí para escutar vocês. E aí? Ficar com a família, prof? E aí, mais alguém tem algum hobby legal? Esse dado, por exemplo, que a professora Simone trouxe é interessante. Um hobby de ficar com a família, passar o tempo com a família. Por quê? Dependendo do serviço que você estiver oferecendo, você pode direcionar esse serviço diretamente para o consumidor. Por exemplo, você tem uma lanchonete, você pode, dentro dessa lanchonete, para atrair essas pessoas que passam mais tempo com a família, que é extremamente importante isso, principalmente para a saúde mental e qualidade de vida também. Por exemplo, dentro dessa lanchonete, você colocar um parquinho para criança. Por exemplo, se é uma pessoa mais velha, mais velha que prefere passar um tempo com os netos, ele pode levar os netos no seu local de trabalho para poder passar um tempo com esse neto. Se são pessoas mais jovens com filho pequeno, e daí a gente sabe que é mais difícil ainda conseguir sair de casa, então ter um local onde o filho possa brincar, extravasar e ele também possa relaxar um pouquinho a cabeça, ajuda, né? Então a gente pode ver ali dois perfis de consumidores diferentes para um único produto ou serviço. Beleza? Deu para entender alguma coisa sobre segmentação psicográfica, gente? Tá dando para acompanhar? Beleza. E daí também entra a questão das opiniões, que é o ponto de vista específico sobre assuntos e personalidades. Esse, na minha opinião, é um pouco mais polêmico, né? Porque é algo muito pessoal, mas é importante, às vezes, você ter esse dado. E traços de personalidades, então características individuais. Se a pessoa é mais introvertida, mais extrovertida, se ele é aventureiro. Por exemplo, Caio, você é mais introvertido ou extrovertido? Metade, metade. A professora Simone, ela é introvertida ou extrovertida? Extrovertida? Aí dentro dessa questão extrovertida, por exemplo, a gente tá falando da professora Simone, mas quem que é a mais falante aí na sala? O Arthur é o mais falante. Tá. E quem que é a pessoa que mais dorme dentro da sala? O Carlos. Viu? Isso aí, tudo isso a gente está extraindo dados da variável de traço de personalidade. Por último, quem aí é o mais comunicativo dentro da sala? O Arthur. Mas, ó, lembrando que extroversão é uma coisa, comunicação é outra. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela pode ser introvertida para ela mesma dentro de um local social. Quando você entra, por exemplo, dentro. Bateu o sinal? Então, na quarta aula a gente continua, beleza?
Vamos lá, gente. Então, voltando para a aula, eu estava falando para vocês sobre segmentação psicográfica. Falei sobre os traços de personalidade, né, que são as características individuais de cada um. Sobre introversão, extroversão, comunicativo, se não é comunicativo, aventurismo, né, que são aquelas pessoas que gostam de fazer coisas mais radicais e tudo mais. Inclusive, eu vi um vídeo de um cara que ele é italiano, que ele gostava de fazer, gostava, né? Porque era no passado mesmo. Gostava de fazer aventurismo em- naquelas montanhas. Por que montanha? Porque no Brasil não tem montanha, não sei se vocês sabem. No Brasil é só morro ou serra, a definição do nome. E daí fora do Brasil, daí tem a definição de montanha. E aí ele estava fazendo uma montanha com uma bicicleta daquelas que eu não sei o nome, mas aquelas bicicletas pequenininha. E aí ele caiu do penhasco lá da montanha e morreu. E ele só fazia essas coisas nesses lugares altos. Então, eu não tenho muita coragem nesse negócio de aventurismo, não. Eu sou geógrafo, mas não me chame para ir pro mato. Para ir para poder pegar submorro, essas coisas, não vou. Não vou mesmo. Outra vez. Ah, eu não gosto, gente. Aqui perto de Curitiba tem três morros que fazem ali divisa com três serras, né? Que fazem divisa de Curitiba ali e as cidades da região metropolitana com a Serra do Mar e daí depois você desce pra praia. E aí ali na Serra do Mar tem o Pico do Paraná, tem o Pico do Morumbi, Morro do Canal e o Morro do Pão de Ló. E eu fui, quando eu fazia faculdade, nesse Morro do Pão de Ló. Gente, aquilo lá é coisa pro pessoal morrer. Não é de Deus aquilo. Porque você vai passar por umas trilhas assim que você. Ou se você pisar em falso, você cai lá embaixo. E isso que era o mais fácil, esse de Pão de Ló, diz que os outros é pior. Então, assim, me chamem pra qualquer coisa um dia. Mas menos pra subir morro e passar a noite acampando, essas coisas. Porque os acidentes acontecem tudo nisso aí. Mas voltando aqui para a aula, então quais são os critérios? Falta ainda mais uma segmentação, desculpa. Aí falta o slide da segmentação comportamental, que ele vai analisar a seguinte questão. Deixa eu voltar lá. Passei. A comportamental, por exemplo, ela vai analisar os hábitos de compra de cada consumidor. Por exemplo, o Arthur, que é o mais comunicativo. Arthur, com que frequência você costuma comprar tênis? Não tem um tempo, né? Beleza. Agora, outro dado. Você compra tênis pela internet ou compra tênis em loja física? Certo. Caio, você costuma comprar sempre a mesma marca de jaqueta, ou blusa, ou camiseta? Não? Outra coisa. Você costuma procurar o produto por benefícios, pelos seus benefícios, ou pelo poder, ou pelo valor? Benefícios. Custo-benefício. Tá. Digamos que vocês vão comprar lá um notebook. Vocês vão mais pela marca. Por exemplo, temos Samsung, temos Dell, temos Positivo, temos um monte de marca lá. Ou vocês vão pelo custo-benefício, vão olhar a configuração do notebook, vão olhar, sei lá, o hardware, software, tudo que negócio que tem lá dentro do notebook. É, custo, marca. E daí dentro da marca vocês vão analisar o que tem de melhor. É assim, para quem não entende, é complicado porque às vezes o que o vendedor vai falar para você ali parece grego. Então muitas vezes o consumidor compra mais pela lealdade à marca, porque a marca tem uma fama de que tem uma durabilidade melhor,
tem uma memória melhor, e às vezes nem é isso, mas o consumidor acredita que é naquilo. Então isso é estudar o tipo, a fazer uma segmentação comportamental, para saber se o consumidor ele tem uma lealdade com a marca, se ele prefere comprar com custo-benefício, ou aquele consumidor impulsivo que compra qualquer marca só para poder ter o produto, ou quais são os hábitos de compra, com frequência que ele compra determinado produto, e aí nisso você vai filtrando. Então tudo isso te ajuda a fazer uma segmentação comportamental também, certo? E daí, voltando lá para onde eu estava, aqui, psicográfica. Critérios para uma boa segmentação. Então aqui nós temos alguns critérios que a gente sempre deve utilizar para fazer a segmentação de mercado. Então a primeira ali, ser mensurável, ou seja, a gente conseguir fazer a medição dessa segmentação. Por exemplo, mensurável a gente sabe, envolve números, né? Então, por exemplo, ou tamanhos também. Qual que é a quantidade de mulheres, qual que é a quantidade de homens, quantidade de pessoas brancas, pretas, pardas, indígenas, quantidade de pessoas que compram em tal loja, quantidade de pessoas que compram em outra loja, quantidade de pessoas que ganham um valor mais acessível, quantidade de pessoas que vivem com uma renda mais restrita. Tudo isso é mensurável. Então a gente consegue utilizar esses dados para fazer a segmentação de mercado. Ser acessível, ou seja, esses dados eles têm que ser fácil de interpretar. Porque não adianta você pegar um dado que você não vai conseguir mensurar e que também você não vai conseguir interpretá-lo depois lá na frente e fazer o perfil do consumidor, né? Ele tem que ser relevante. Por exemplo, eu não vou pegar a quantidade de homens que tem no Paraná para poder vender roupa feminina, certo? Então não faz sentido nenhum. Então todos os dados que eu vou pegar, eu tem que ser relevante para o produto ou serviço que eu estou fazendo a análise de mercado, o perfil ali do consumidor. Sustentável, isso também é importante, gente, porque muitas vezes a gente peca nessa questão da segmentação por não estar dentro dos tópicos que estão sendo discutidos dentro da sociedade. A sustentabilidade é uma dessas coisas. Então, assim, por exemplo, você pode estar verificando, analisando o perfil de compra do seu produto, e você pode verificar também, dentro ali dos dados psicográficos, se o seu público-alvo tem tendências de abraçar a sustentabilidade no seu dia a dia. Então, de repente, você consegue verificar isso e trazer para a sua empresa, porque é um diferencial que você pode ter também, né? A gente vê isso pela Natura, pela Boticário, pela Dove. E engraçado que a gente vê isso, que são marcas do quê? De cosméticos, né? Então as marcas de cosméticos, elas sempre têm essa demanda da sustentabilidade, justamente por causa daquele movimento que teve muitos anos atrás, e tem até hoje, dos experimentos dos cosméticos em animais, por exemplo, certo? Porque, não sei se vocês sabem, né, mas todos os cosméticos que eram fabricados, eles eram experimentados em animais antes de vir para a gente, né? Então, tem esse movimento também. A questão, por exemplo, de utilizar materiais sintéticos para a produção de alguns produtos também ajuda na questão da sustentabilidade. Claro, que às vezes tem material sintético que que danifica, né, faz mal à natureza. Então vai depender também de que tipo de material sintético que a gente pode utilizar. Saber se o material ele pode ser reaproveitável. Um exemplo claro ali das garrafas PETs, né? Que a gente consegue reaproveitar. Por exemplo, um canudo. Quando eles falam que o canudo mata as tartarugas, eles não estão mentindo, é verdade. Um canudo, quando você joga ele no mar, porque assim, você toma um refrigerante com o seu canudo.
Porém, depois que você joga ele no lixo, se o local que você tá, ele não faz o descarte correto, ele pode parar lá no oceano também. A mesma coisa com qualquer outro tipo de plástico. Por isso que é importante, né, a sociedade discutir essa questão da sustentabilidade. E isso também você pode trazer como critério para segmentação. Beleza? Uma última pergunta sobre segmentação de mercado. Agora, eu quero saber. Nossa, eu esqueci a pergunta. Ai, desculpa, calma aí. Eu já lembro e daí já falo. Vou continuando ali o conteúdo. Meu Deus. Eu tava com ela aqui. Então, ali, continuando. Comunicação eficaz, ele é essencial. Ah, lembrei. É, pessoal, aonde que eu costumo, como que eu posso criar uma boa segmentação de mercado? É, e da onde que eu vou extrair todos esses dados sem que eu precise necessariamente, necessariamente ficar indo de casa em casa e tudo mais. Então, assim, eu tenho que fazer uma segmentação de mercado. Eu tenho que extrair esses dados, todos esses tipos de segmentação que vocês viram até agora. Como que eu posso fazer para poder ter esses dados e esses resultados? Alguém sabe me dizer? Site do IBGE é um dos dados, é um tipo de pesquisa que eu utilizo. Mas, é, além disso, além do site, isso é para uma segmentação geográfica e demográfica. E os outros? Como é que eu vou fazer para poder analisar o perfil de compra de um cliente, para poder analisar, por exemplo, o estilo de vida, os interesses? Como que eu vou fazer essa pesquisa, essa análise, né? Mas tem um nome específico para isso, alguém sabe? Como? É o quê? Enquete. Não. Vocês devem ter tido essa disciplina, inclusive. Tá. Análise de dados. Não. Os dados vão ser do que você realizou para poder. Pesquisa. Ó, eu falei 3 vezes antes a palavra para ver se vocês acertavam. Esses dados, eles são extraídos através das pesquisas de mercado. Vocês tiveram disciplina de pesquisa de mercado, não tiveram? Então, pesquisa de mercado é o que a gente utiliza para fazer esses dados e fazer a análise de mercado. É, aí existe 2 tipos de pesquisa, quantitativa e qualitativa. A pesquisa de dados psicográficos e comportamental é uma pesquisa qualitativa, que você vai analisar esses dados de estilo de vida, os interesses, as opiniões. Os dados demográficos e geográficos é uma pesquisa quantitativa, porque são mensuráveis e dá para você analisar com números, beleza? Então, as empresas muitas vezes contratam outras empresas especializadas para fazer pesquisas de mercado para determinados produtos que eles queiram lançar no mercado, certo? É, claro, se você é uma pessoa com menos recursos e tudo mais, eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, qualitativa? Eu consigo fazer? Sim, através do quê? De uma enquete, como vocês tinham falado. Aí nessa enquete eu posso colocar as perguntas direcionadas para esse perfil aqui da segmentação psicográfica. Deu para entender? Então, para poder extrair esses dados da segmentação de mercado, eu utilizo o quê? Ai, Jesus, eu acabei de falar. Vamos lá, de novo. Para eu extrair esses dados da segmentação de mercado, eu utilizo o quê? Pesquisa de mercado, gente. Vamos lá. E quais são os tipos de pesquisa que tem?
São dois tipos principais. Depois a gente vai afunilando, né? Mas tem dois tipos principais. Eu acabei de falar também. Qualitativa e quantitativa. Então a quantitativa vai envolver números, né? E aí esses números eu utilizo como dados, que daí sim entra a análise de dados que o Caio tinha falado. E aí eu consigo extrair, por exemplo, através de sites como o IBGE, certo? E a qualitativa são direcionados para grupos mais específicos. Então, daí, geralmente, eu consigo fazer através de enquetes, fazer uma pesquisa de grupo focal, que é reunir um grupo de pessoas e apresentar esses temas e saber qual que é a opinião deles sobre diversos temas que eu estiver apresentando. Beleza? Deu para entender, então, o que é segmentação de mercado? Conseguiram relembrar tudo certinho? Beleza. Então, a próxima atividade que vocês vão fazer agora. Deixa eu só abrir a página ali. Eu ia passar sobre comunicação para vocês, mas aí eu acho que esse daqui de elementos da comunicação não vai precisar, porque vocês já são craques nisso, né? Trabalham já com. Já tiveram algumas coisas assim. Aí eu vou. Algumas disciplinas assim, né? Aí eu vou pular sobre essas questões dos elementos da comunicação e vou trazer para vocês a atividade que vocês vão ter que fazer. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui. Tá. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão escolher um segmento que vocês realizaram na atividade anterior. Qual que é a atividade anterior que vocês fizeram? É sobre o perfil de um consumidor de um produto eletrônico, alguma coisa assim, não foi? Que era a persona que vocês tinham que fazer. Beleza. Então vocês vão escolher o segmento desse produto que vocês utilizaram na aula anterior. E aí, ali eu coloquei um exemplo. Jovens de 18 a 25 anos, moradores de grandes cidades, conectados, preocupados com sustentabilidade. Aí o 2, defina uma proposta de comunicação. Então, essa proposta de comunicação, vocês vão ter que definir uma proposta e dentro dela vocês vão gravar um conteúdo para esse produto que vocês escolheram na aula anterior, beleza? E aí vocês vão escolher quais os canais de comunicação, se vai ser no TikTok, na TV, na rádio, no outdoor, no e-mail marketing ou loja física. Loja física, vocês podem até fazer, mas eu acho que é mais difícil, como a disciplina é de marketing de conteúdo, então escolham entre TikTok, TV, rádio ou outdoor. Se vocês optarem por rádio, também conta como marketing de conteúdo. Daí a gravação não é um vídeo, é um áudio de voz, né? Só que tem que ser bem atrativo, gente. Não vou aceitar qualquer coisa, beleza? Ali justifica sua escolha com base nos hábitos do público-alvo. Então, vocês vão fazer dentro desse vídeo, vocês vão gravar ele e depois vão me gravar um outro vídeo com o make-off justificando o porquê escolheram esse público-alvo ali, beleza? Daí vocês vão criar a ação de comunicação, que é o vídeo que eu falei para vocês fazerem. E deve conter ali uma mensagem central, uma imagem visual sugerida. Então vocês vão criar a logo lá do produto que vocês escolheram, ou pegar a logo do produto que vocês escolheram. E aí ter também uma chamada para atenção. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem como que vai ficar. Então, o segmento escolhido, que são jovens universitários, classe média, moradores de capitais interessados em tecnologia. Eu achei bem tendenciosa esse meu exemplo, mas foi o que eu consegui criar, mas não quer dizer que os moradores do interior também não gostem de tecnologia, tá? Eu acho que a tecnologia veio para abraçar todo mundo. Mensagem central, tecnologia que conecta você ao futuro. Eu acho que vocês podem até, eu poderia até pegou o moradores do interior e colocado tecnologia que conecta todo mundo. Mas, enfim. O canal, campanhas do Instagram e TikTok, que tem a maior presença do público, né, de tecnologia.
E a peça de comunicação. Daí, no caso ali, eu coloquei uma imagem de jovens usando os notebooks, smartphones e ambientes modernos, e o slogan Conecte-se, Inove e Evolua. E o CTA, que é a chamada de atenção, eu coloquei acesse nosso site e descubra as promoções exclusivas para estudantes. No caso de vocês, o slogan vai ter que ser falado lá no vídeo da campanha, tá? E daí embaixo, depois, vocês colocam a chamada de atenção escrito no finalzinho do vídeo. Beleza? Conseguiram entender? Tá, então agora faltam... São 10h45. Vocês vão se dividir... Eu quero esse vídeo, essa atividade aqui, ela pode ser feita em grupo, tá? Então, vocês podem fazer grupos de 3 a 5 pessoas, pode ser? Ou pode ser os mesmos grupos. Eu fiz a da última aula, eu pedi para dividir em grupo também? Foi sozinho, né? Ou em grupo? Foi em grupo? Pode ser os mesmos grupos da atividade anterior, então, tá bom? Vocês vão dividir, vão começar já a criar o que vocês querem fazer, tudo certinho. Essa atividade tem que ser postada lá no Classroom até dia 21 de novembro agora, então até domingo. Dá para vocês fazerem em uma semana, tranquilo? Porque é bem tranquilo, gente. É só vocês montarem o script, montarem o briefing da atividade e depois gravar o vídeo, tá bom? Não precisa de nada rebuscado, fazer muita edição, nem nada, tá? Eu só quero que vocês entendam como que é fazer essas questões, utilizar os dados da segmentação de mercado para poder traçar as estratégias para atrair o público-alvo, beleza? E aí vocês vão postar até dia 21/9. Não, melhor, até dia 22/9, segunda-feira. Dei mais um dia de lambuja. E aí, postando essa atividade, eu vou avaliei todas as atividades, a nota eu vou estar lançando numa planilha que eu vou deixar para vocês visualizarem lá no Class de vocês. Vai ficar lá no Drive, onde que eu coloco os slides das aulas, tá? E vou encaminhar a planilha com essa primeira parcial também para a professora Simone lançar lá no RCO, tá bom? Beleza, então. Podem começar aí, se dividam em grupos, já comecem a pensar as estratégias. Quando estiver quase acabando a aula, um pouquinho antes, eu já chamo novamente para poder ver o que vocês vão fazer, tudo certinho, para poder ajudar vocês a direcionar também, tá? Alguma dúvida aí sobre segmentação de mercado ou conseguiram entender bem? Deu para entender? Beleza, então. Qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui, tá bom? Pessoal, estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Beleza. Gente, só uma coisa que eu esqueci de passar para vocês. São duas atividades, tá? A primeira atividade é de segmentação de mercado e a segunda é relacionado a essa questão da segmentação e relacionado ao marketing de conteúdo. Então tá aqui o slide da primeira atividade, tá? Mas já tá tudo postado lá no Class de vocês. Já mandei lá. Daqui a pouco já aparece. Então, deixa eu só jogar o slide aqui, só um momentinho. A primeira atividade é essa daí, ó, que vocês vão escolher um produto. Lembra que eu falei do produto que eu falei da aula anterior? Na verdade, eu me confundi. Era o produto dessa atividade de segmentação. Então, aí vocês vão escolher um produto ou serviço. Daí, um exemplo, um aplicativo de delivery, marca de roupas, academia e tal. Realizar a segmentação de mercado desse produto. Aí vocês vão escolher segmentação geográfica, psicográfica ou comportamental, ou a demográfica, né? E responder essas perguntinhas ali. E após definir os segmentos, descrever qual seria o público-alvo ideal para o produto. Beleza? Aí, a partir disso, que vocês vão fazer aquela atividade do marketing de conteúdo, que vocês vão gravar o videozinho e fazer e postar lá para mim. Beleza? Deu para entender? Desculpa a confusão aí.
Eu sabia que tava faltando alguma coisa, mas é tanta coisa que a gente faz que. Pessoal, eu vou finalizar a aula já 11 horas, e daí eu deixo esses 5 minutos para vocês terminarem ali com a professora Simone, tá bom? Boa semana para vocês. Até segunda-feira que vem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem pode falar com a professora Simone, que ela me manda mensagem para tirar, ou mandem lá no grupo de vocês lá do marketing de conteúdo, que eu respondo também, ou mandem lá no Classroom, que daí eu também respondo, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.